o peso nunca fica mais fácil. Essa é a primeira coisa que não te contam. Você acha que vai se acostumar com a cota de malha, o elmo, a pressão constante nos ombros. Mas não, toda manhã, quando você veste o alberjão, você o sente. Cada passo é um pouco mais lento, cada movimento um pouco mais deliberado. E no calor da Terra Santa, o sol transforma sua armadura em um forno. Já vi homens desabarem não de ferimentos, mas de pura exaustão, cozidos vivos dentro de sua própria proteção. Mas o peso é o preço. E quando a cavalaria sarracena avança, quando você ouve o trovão dos cascos e vê o brilho de suas lâminas curvas, você agradece a cada quilo de ferro entre você e eles. Os sinos, Deus, os sinos, eles governam tudo. Você come quando tocam, você ora quando tocam, você dorme entre seus sons e acorda às suas exigências. Depois de um ano, você para de ouvi-los como som. Eles se tornam algo mais profundo, um ritmo no sangue, um pulso que dita cada momento. Você para de pensar no tempo como algo que lhe pertence. Você simplesmente se move de sino em sino, serviço a serviço. Como um homem caminhando por um caminho tão fundo que ele não conseguiria escapar mesmo que tentasse. Esta não era a vida de um guerreiro. Era a vida de um monge que carregava uma espada. Feche os olhos e imagine um cavaleiro templário. Você o vê, não é? O manto branco ondulando ao vento do deserto. A cruz vermelha sangue ardendo no peito. Uma espada erguida ao alto, avançando para a batalha contra chances impossíveis. Destemido, imparável, santo. As lendas os retratam como guerreiros místicos, metade monges, metade lutadores sobre-humanos que guardavam conhecimentos secretos, acumulavam riquezas inimagináveis e, por fim, caíram vítimas de uma conspiração tão sombria que seu próprio nome tornou-se sinônimo de mistério e intriga. Mas eis uma pergunta que quase ninguém faz. O que um cavaleiro templário fazia durante o dia? Não no calor de uma cruzada. Não nos momentos dramáticos imortalizados pela arte e pela lenda. Mas em uma terça-feira qualquer. Em uma chuvosa quarta-feira de novembro. Nos longos e extenuantes anos entre batalhas, quando o único inimigo era o tédio, a disciplina e as exigências implacáveis da vida monástica. A resposta pode surpreendê-lo, porque por baixo do romantismo e do mito, os cavaleiros templários levavam vidas que eram, em muitos aspectos, surpreendentemente comuns. Esta é a história do que realmente significava ser um templário. Não a lenda, a realidade. Toda a ordem monástica medieval vivia segundo uma regra, um conjunto de regulamentos que governava o comportamento cotidiano, os valores e a disciplina espiritual. Para os cavaleiros templários, essa regra foi escrita por Bernardo de Claraval, o abade francês cujo poder de persuasão convenceu a Igreja a reconhecer oficialmente essa estranha nova criação. Guerreiros que eram também monges. A regra de vida de Bernardo continha 72 artigos. 72 instruções precisas sobre como um templário deveria pensar, falar, vestir-se, comer, dormir e lutar. Era detalhada, era implacável, e foi concebida para transformar cavaleiros seculares, homens acostumados à violência, à riqueza e às mulheres, em algo radicalmente diferente. 2 artigos dominavam as preocupações de Bernardo acima de todos os outros: castidade e celibato. As mulheres eram proibidas, completamente. Os templários não podiam falar com mulheres, olhar para mulheres ou ficar a sós na companhia de mulheres em nenhuma circunstância. Não podiam casar. Não podiam sequer beijar suas próprias mães ou irmãs. O temor, ao que parece, era que qualquer contato com mulheres, por mais inocente que fosse, despertasse desejos incompatíveis com o voto monástico. Os dormitórios eram mantidos iluminados em todas as horas para evitar qualquer impropriedade. Os cavaleiros eram obrigados a dormir completamente vestidos, em suas roupas íntimas e uma camisa simples, de modo que até mesmo a oportunidade de tentação fosse minimizada. A obsessão medieval com a pureza sexual atingia seu pico absoluto na regra templária.
Bernardo, ao que parece, não confiava em seus guerreiros monges para se controlarem. E talvez ele não estivesse errado. Os templários faziam voto de pobreza. Mas é aqui que a realidade diverge acentuadamente do que se poderia esperar. A ordem em si era fabulosamente rica. Possuía vastas propriedades por toda a Europa, operava uma sofisticada rede bancária e acumulava tesouros de doações e espólios militares. Mas os cavaleiros, individualmente, possuíam quase nada. Cada templário tinha direito a um cavalo, às vezes 2 ou 3 se estivesse em zonas de combate ativo. Alguns serventes para manter equipamentos e cavalos, aproximadamente 3.000 acres de terra para custear a manutenção da armadura e do equipamento doméstico. E esse último ponto é crucial. 3.000 acres pode parecer muito, e é aproximadamente 7 quilômetros quadrados. Mas isso não era riqueza pessoal, era financiamento operacional. Armaduras eram caras, cavalos eram caros. Um cavaleiro precisava de recursos para manter ambos, mas não podia possuir mais do que era estritamente necessário. O excesso era proibido. O templário individualmente vivia de forma simples. A ordem vivia como reis. Quando você imagina um templário, você vê o manto branco e a cruz vermelha. Mas essa imagem, tão icônica hoje, não existia no começo. Os templários usavam mantos simples, sem ornamentos. Sobre o manto, vestiam uma capa branca. Símbolo, escreveu Bernardo, de sua transição do pecado para a pureza. No calor, recebiam uma camisa de linho mais leve. Aqueles elevados à posição de sargento, em vez de cavaleiro pleno, usavam sobrevestes pretas e capas marrons ou pretas. A hierarquia era visível a um relance. A famosa Cruz Vermelha foi acrescentada mais tarde, por volta de 1145, depois que a ordem ganhou reconhecimento e precisava de um símbolo unificador. Antes disso, os templários lutavam e viviam sem nenhuma marca de identificação além da própria capa branca. O cabelo era mantido curto, mas as barbas? As barbas eram obrigatórias. A lógica medieval era complexa, mas, em resumo, as barbas eram vistas como marca de masculinidade e seriedade. Homens barbeados eram vistos com desconfiança. Vaidosos demais, preocupados demais com a aparência. Um templário deixava a barba crescer e a mantinha. Roupas enfeitadas eram estritamente proibidas. Nenhum traje ornamentado. Nenhum sapato de bico fino. O auge da moda medieval entre os cavaleiros seculares. O orgulho na aparência era considerado pecado. A ostentação era proibida. A inveja, a ser evitada. E a conversa ociosa? Um pecado. Esses não eram homens feitos para se destacar. Eram feitos para se fundir ao ideal monástico de humildade, mesmo empunhando espadas. Mas eles ainda eram cavaleiros. E cavaleiros precisavam de armas. O armamento de um templário evoluiu ao longo dos 2 séculos de existência da ordem, adaptando-se às mudanças na tecnologia e nas táticas militares. Vejamos o auge, os séculos XII e XIII, quando os templários lutavam nas cruzadas. Um cavaleiro templário completamente equipado em campo vestia uma cota de malha sem mangas, milhares de anéis de ferro entrelaçados, laboriosamente forjados e rebitados por hábeis armeiros. Esse halberdion cobria o tronco e a parte superior dos braços. Uma sobreveste branca sobre a cota de malha, tanto para exibir a identidade templária quanto para oferecer alguma proteção contra o brutal sol do Oriente Médio. Um gibão de couro acolchoado por baixo, chamado aketon ou gambeson. Essa jaqueta acolchoada absorvia impactos e impedia que a cota de malha esfolasse a pele. Calças de cota de malha, protegendo as pernas, embora mantendo mobilidade para cavalgar. Sapatos de ferro. Não exatamente os sabatons completos, esses vieram depois, mas calçados reforçados que suportavam os rigores do combate. Um elmo de metal. Os estilos variavam, mas o clássico era o grande elmo. Um elmo cilíndrico que envolvia completamente a cabeça, com fendas para visão e respiração. Quente, claustrofóbico, mas eficaz. Tudo isso pesava entre 25 e 35 quilos, e você o usava no deserto.
Um templário carregava um arsenal, uma espada. A arma principal, uma lâmina de 2 gumes com cerca de 90 centímetros, projetada tanto para cortar quanto para perfurar. Era uma arma de cavaleiro, símbolo de status tanto quanto ferramenta de guerra. Uma lança, usada a cavalo, a lança era a principal arma ofensiva do templário em uma carga. O impacto de um cavaleiro montado com uma lança em riste era devastador. Um escudo, grande, em forma de pipa, projetado para proteger o tronco e as pernas quando montado, frequentemente pintado com a cruz vermelha. Uma massa turca, arma brutal emprestada de seus oponentes, uma pesada cabeça de metal em um cabo de madeira, 3 facas, uma adaga para combate corpo a corpo, uma faca de pão, sim, de verdade, era preciso comer, um canivete para utilidade geral. Os monges medievais acreditavam que o corpo, se indulgente, corrompia a alma. A comida, portanto, não era prazer, era combustível e era rigorosamente regulamentada. Carne, permitida apenas 3 vezes por semana, tipicamente domingo, terça e quinta-feira. Por que a restrição? A teologia medieval sustentava que a carne inflamava as paixões, e você corria o risco de cair nos pecados da luxúria e da violência. A ironia de restringir o consumo de carne para guerreiros parece ter escapado a Bernardo de Claraval. As sextas-feiras eram dias de jejum completo. Entre o dia de Todos os Santos, 1º de novembro, e a Páscoa, aproximadamente 5 meses, os templários deveriam comer o mínimo possível. Domingos, 1 ou 2 refeições, segundas, quartas e sábados. 2 ou 3 refeições, mas apenas vegetais e pão. Outros dias, uma única refeição de carne cozida. Todas as refeições eram feitas em completo silêncio enquanto um capelão lia passagens da Bíblia. A conversa era proibida. A contemplação era o objetivo. Isso não era apenas ascetismo. Era uma tentativa deliberada de quebrar os hábitos da cavalaria secular, onde festejar e beber eram elementos centrais da vida social e do status. O dia de um templário não lhe pertencia. Pertencia às horas canônicas, os 8 serviços diários de oração que estruturavam a vida monástica por toda a Europa medieval. Os cavaleiros templários não eram uma democracia. Eram uma máquina militar monástica, e máquinas precisam de estrutura. No topo, o grão-mestre eleito por um conselho de 12 templários seniores, o grão-mestre detinha imenso poder, mas não poder absoluto. Toda grande decisão tinha que passar pelo grande capítulo, um grupo de irmãos seniores que podiam anulá-lo. Logo abaixo, o senescal, o vice e conselheiro do grão-mestre. Se o grão-mestre estivesse ausente, o senescal governava em seu lugar. Os especialistas, o marechal, responsável por todos os assuntos militares, equipamentos, táticas, treinamento, o drapeador, gerenciava roupas e roupas de cama com o poder de confiscar roupas em excesso. O tesoureiro administrava a vasta riqueza da ordem. A seguir, a estrutura regional. 5 comandantes regionais, cada um exercendo os poderes do grão-mestre em seu território: Jerusalém, Acre, Trípoli, Antioquia, Reino de Jerusalém, que também servia como tesoureiro. Mestres provinciais nos principais territórios europeus: França, Inglaterra, Hungria, Portugal, Poitou, Aragão, Apúlia. Todos os demais, cavaleiros comuns, sargentos, homens de armas, respondiam a essa cadeia de comando. Era burocrática, era hierárquica, era impiedosamente eficiente. Então essa era a vida de um cavaleiro templário. Não cavalgando gloriosamente para a batalha a cada amanhecer, não guardando segredos antigos em templos sombrios, não acumulando riqueza pessoal nem vivendo em decadência. Em vez disso, acordar às 4 da manhã, orar 8 vezes ao dia, comer em silêncio, dormir vestido, possuir quase nada, seguir 72 regras que governavam tudo, desde como cortar o cabelo até quantas facas podia carregar. Os templários eram guerreiros, sim, mas eram guerreiros que viviam como monges.
Faziam votos de pobreza, castidade e obediência. Eram perfeitos? Não. Havia escândalos, corrupção, indivíduos que quebravam seus votos? Claro. Qualquer organização de milhares de homens ao longo de 2 séculos terá suas falhas. Mas o ideal que perseguiam, a tentativa de fundir a vida de um monge com a vida de um guerreiro, era genuinamente radical. Criou algo que o mundo jamais havia visto antes. Soldados profissionais vinculados por votos religiosos, operando dentro de uma organização multinacional que não respondia a nenhum rei. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Deixe um like e inscreva-se no canal para nos ajudar a continuar este projeto. Até o próximo vídeo.